Olá, como vocês estão? Todos bem? Hoje é dia 16 de junho de 2026, estamos numa terça-feira, eu sou Isa Rita, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, e nós vamos fazer o vídeo 2289. Madrinha Sandra Eiter, eu voltei para o número 1. Então vamos às nossas mensagens de hoje. Começando com a Yara, que é a prima da Gracinha, minha filhada. Desejando um bom dia. Que seu dia seja repleto de coisas positivas e cheias de bênçãos. É como eu falo para vocês, acordar e quando a gente vai ver essas mensagens, né? Como é importante a gente ver um bom dia com essas mensagens assim, desejando tudo de bom para o nosso dia começar bem, né? Como da própria Gracinha, que ela mandou aqui. A vida também é feita de pequenos encontros. Sejam olhares, sejam almas ou sejam flores. Bom dia. Muito bacana. Aí eu tenho um boa noite, que vai servir para no final do nosso vídeo, que é do amigo de fé, irmão camarada, Benjamin Colucci Goulart, que nos dizendo: lá onde mora a esperança, há um lugar chamado amanhã. Porque a gente nunca pode perder a nossa esperança de dias melhores, não é isso? E aí a Maria Aparecida Mendes mandou uma mensagem de autoria da Sônia Maria Zacarias Matos. Vamos ver. Nada é melhor que um novo dia para um novo começo. Não estrague seu dia, aprenda a entregar os problemas ao tempo. Vive mais feliz quem tem olhos capazes de escutar o canto amoroso da simplicidade. É nas miudezas que tudo aquilo que realmente importa se revela com maior nitidez. Então, desejando para nós um dia muito iluminado. E aí eu tenho também duas mensagens do amigo Edson Martins, dizendo assim: o mundo precisa de mãos unidas e não de dedos apontados. Jesus disse: não julgueis para não ser julgados, né? Isso aí. E a mensagem seguinte do Edson Martins é enviada pelo Chico Xavier, dizendo: acorde feliz, não porque a vida é perfeita, mas porque reclamar não muda nada. Já agradecer muda tudo. Porque gratidão é muito importante, né? E aí, falando de gratidão, eu ouvi uma notícia hoje lá no Face, um documentário, né? Aí trazendo assim uma particularidade daquele ator Denzel Washington, né? Então ele contando que quando pequeno ele tinha que fazer um trabalho e tinha que ler um livro. Ele morava em Nova York e ele era até a biblioteca pública era ali perto. Ele foi até lá e aí quem atendeu ele foi uma senhora chamada Cone Mauro, né? E aí ela, além de dar o livro e explicar para ele, deu para ele, né, uma cadernetinha. Então aquilo para ele foi muito importante, porque incentivou ele a voltar várias vezes e ler vários outros livros, né? E aí o interessante, que passaram-se 50 anos, olhem só, depois de 50 anos, essa senhora, Cone Mauro, já estava com 98 anos, foi entrevistada, ela morava numa casa de repouso e conversa vai, conversa vem, e ela falou que o ator, Denzel Washington, que é muito conhecido nos Estados Unidos, aconteceu de ir à biblioteca e essa senhora que foi a que deu para ele o cartão, né, para que ele frequentasse a biblioteca. E aí o Denzel Washington acabou vendo a reportagem e quando ele foi fazer propaganda de um dos filmes dele lá em Atlanta, foi visitar a senhora em gesto de gratidão, porque o fato dela entregar para ele o cartão incentivou aquele menino a voltar e ler outros livros. E aí ele foi, como eu disse, em gesto de gratidão visitá-la. Então, ela com 98 anos, né, foi muito bacana esse reencontro para os dois. Então, o comentário dizia que às vezes uma pessoa transforma uma vida de outra sem perceber. Planta algo pequeno, segue seu caminho e talvez nunca mais vai ver o fruto daquilo que fez, mas fez
E aí é muito importante a gente olhar as pessoas como Jesus espera que olhemos, né? Com aquele olhar de amor, com aquele olhar de fazer por aquela pessoa aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. E aí a gentileza, o carinho, o sorriso, uma palavra amiga muito importante, você está plantando na vida de alguém. E aí a gente sempre fala aqui, né? Quem planta, colhe, como aconteceu com essa senhora, né? Depois de 50 anos, ele foi lá e foi visitá-la e agradecer a ela tudo que ela fez. Então não custa nada que a gente tenha esses gestos de atenção, de carinho, de gentileza com as pessoas. Que como a gente fala, vão voltar para nós. Então vamos pensar nisso, né? Nas nossas atitudes. Lembrar que Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, como eu vou amar outro? E esse amor que eu vou ter por mim é na medida em que eu seguir os ensinamentos de Jesus e procurar vivenciá-los. Estou me amando para me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa provavelmente feliz, que vai ter a capacidade de amar o outro. E quando eu estiver amando o outro, é o momento que eu estarei amando a Deus. Então, com esse nosso pensamento de amor, nós vamos terminando aqui o nosso vídeo de hoje, pedindo as bênçãos de Deus para todos nós, agradecendo a Ele tudo que Ele nos dá e não deixemos de orar uns pelos outros. Beijo no coração de vocês. Até amanhã.